A praça está cheia de boatos, conversas sobre indulto, anistia ao ex-presidente Bolsonaro. Inclusive, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está em Brasília numa intensa atividade pró-anistia, antes mesmo de sair a sentença. O que é isso? Qual o significado disso? É uma traição à democracia. Não é? Explique, por favor, que traição é uma palavra forte. Por que é? Porque, neste momento, o Supremo está julgando, e provavelmente haverá uma condenação, daqueles que atentaram contra a democracia. E no momento em que a Suprema Corte do Brasil julga a cúpula militar, o presidente da República e a cúpula militar e tantos outros que participaram de 8 de janeiro e que participaram do complô que foi armado antes de 8 de janeiro, o governador de São Paulo se sente no direito de dizer que não acredita na justiça brasileira e que quer, o primeiro ato que ele fará no seu governo será conceder um indulto. É um belo começo, né? É o começo de respeito à democracia, começo de respeito ao Supremo Tribunal Federal, quer dizer, não tem nada de estadista nessa posição de desrespeito às instituições que compõem a democracia, o Estado brasileiro. E, ao mesmo tempo, essa é a demonstração de desrespeito à democracia, porque, quer dizer, eu, por interesse político, me comprometo a desfazer a condenação que foi feita contra aquele que atentou contra a democracia. Uhum. Bom, primeiramente, quero dizer, os crimes contra o Estado de Direito, pela Constituição, são sem prescrição. Não há prescrição possível pelo artigo 5º, inciso 44. Mas isso não quer dizer que não seja anistiável. A Constituição também diz que alguns crimes não são passíveis de anistia, mas não elenca os crimes contra o Estado de Direito. Contra o Estado de Direito diz que são imprescritíveis. Ou seja, a passagem do tempo não é suficiente para se fazer com que o fato contra o Estado de Direito seja considerado não mais passível de uma resposta penal. Quando é que cabe a anistia? A anistia cabe em 3 hipóteses, a meu ver. Primeiramente, quando o ato que foi praticado, na forma como foi praticado, deixou de ter um significado negativo, lesivo à democracia. Com a passagem do tempo, não só o tempo, mas a consciência social entende que esse fato não é mais merecedor, efetivamente de uma reprimenda. Ou, no caso, uma transição, como foi, apesar de todos os seus defeitos, a anistia de 1979. Ou seja, era a passagem de um regime ditatorial para um regime de Estado de Direito. Já o presidente Figueiredo, na proposta da lei de anistia, dizia: se reabre a possibilidade de uma conversa política. Uhum. Ou seja, era uma visão realmente de andamento no sentido de se estabelecer o Estado de Direito. Então, é um processo de transição. Não é o caso, não estamos em transição nenhuma em terminada a eleição vitoriosa por Lula. Terceira hipótese é a hipótese da pacificação. O poder legítimo pode entender que é conveniente para a nação estabelecer uma pacificação. Esse é o argumento principal das forças pró-anistia. Olha, conciliação, pacificação. Eu pergunto, que pacificação é essa em que os partícipes, os parlamentares, praticam o crime que eles querem que seja anistiado? Ou seja, eles impediram o funcionamento da Câmara dos Deputados com violência, assumindo o controle da mesa da Câmara dos Deputados. Que pacificação é essa? Que pacificação é essa quando se toma como estratégia para conseguir anistia o recurso a um constrangimento ao país, a uma extorsão ao país, com o presidente da potência norte-americana dizendo que quer imediatamente que pare o processo contra o Bolsonaro, senão ele vai impor tarifas, como imposto tarifas. Ou seja, uma chantagem. Chantagem. Ou seja, que pacificação é essa de pessoas que traem a sua nação? Por isso estou dizendo uma traição. É atender ao interesse pessoal do Sr. Trump, de que não gosta que seja punido o Bolsonaro. Por que ele não quer que puna o Bolsonaro? Porque ele gostaria de ter à frente do Brasil um presidente que lhe dissesse I love you. Uhum. Não é? Ou seja, não há pacificação nenhuma. Então, o problema não é só o tempo
O tempo não importa, porque é imprescritível. Importa, sim, que essas três condições, uma delas, especialmente a pacificação, esteja presente. Que pacificação é essa quando a sentença acaba de sair, está sendo elaborada a sentença? Por quê? Porque só há um interesse particular, pessoal. Querem conquistar in pectore, ou seja, em segredo, o apoio do ex-presidente Bolsonaro à sua candidatura. Então, esses governadores da direita ficam falando de anistia, o PP se une com a União Brasil, são dois partidos que não significam nada e por isso podem se unir, então, e vão falar, sai do governo, ou seja, não existe coerência nenhuma, não existe rigidez de princípios, sai do governo para ir ao lado oposto, a favor da anistia. Ou seja, só tem interesse particular, interesse político secundário. É deprimente. O país fica deprimente quando se estabelece a busca da anistia como forma de cooptação do apoio do Bolsonaro e não porque houvesse a pacificação. Não se Ou busca porque ele tenha sido injustiçado. Injustiçado, mas não há pacificação. O que existe é interesse particular bastante negativo.